Giba Assis Brasil é um jornalista gaúcho formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fundador e atual sócio da Casa de Cinema de Porto Alegre. Iniciou sua trajetória no cinema na direção do longa Deu Pra Ti anos 70, de 1981. Desde então, em momentos diversificados, atuou como montador, produtor, roteirista e diretor em curtas premiados como Ilha das Flores, Barbosa, Deus Ex-Máquina e O Sanduíche, longas-metragens como Opaí Ó, O Homem que Copiava, Saneamento Básico e também séries de TV como Doce de Mãe e Mulher de Fases, entre outras obras de referência do cinema nacional. Então, minha formação é de jornalismo, tá? Quando eu entrei na faculdade, não tinha curso de cinema no sul do país. E na verdade nem pensei muito em fazer curso de cinema. Eu me formei, eu primeiro fiz o vestibular para engenharia química, tinha uma vontade de ser cientista e tal, mas logo em seguida fui para o jornalismo, terminei abandonando a engenharia química, não terminei, e no meio do curso de jornalismo conheci algumas pessoas que faziam Super 8 e terminei indo para o cinema um pouco por causa disso. Foi meio por acaso, quando eu entrei no jornalismo não pensava em fazer cinema, pensava talvez em escrever sobre cinema, mas também não era uma digamos, uma obsessão isso, era apenas uma vontade entre outras. Mas o contato, especialmente com o Nelson Nadotti, que mora no Rio há algum tempo, né? Mas na época fazia Super 8 e tal, me convenceu a fazer. A gente começou a fazer um Super 8 juntos e larguei o emprego que eu tinha como radialista para terminar o filme que a gente fez, que era Deu Pra Ti anos 70, assim, entre 1980 e 81, e a partir daí entrou outro filme, não parei mais de trabalhar nessa área. Eu trabalhei muito em set de filmagem, né, como diretor e tal, e eu fiz uma trajetória, né, enfim. A primeira coisa que eu fiz foi dirigir o filme, dirigir um longa. A primeira coisa que eu fiz no cinema foi dirigir um longa. Depois fui assistente de direção um tempão e tal, depois trabalhei como roteiro e terminei decidindo que eu queria ser montador. E quando eu decidi que eu queria ser montador, depois de uma ou duas experiências, eu me dei conta que eu não devia ir para o set, que eu achava que era melhor como montador eu não ir para o set. Eu conhecia o roteiro, eu sabia do que estava acontecendo no set, mas não ir para o set. E agora, recentemente, aconteceu disso de ter que... Estava no meio de uma filmagem, de um piloto para TV que a gente estava fazendo, já tinha... e aí como é TV... A montagem não espera terminar a filmagem, a montagem tem que ir fazendo enquanto está sendo feita a filmagem, que não é o ideal, mas também já me acostumei a fazer isso também. E aí tinha que tirar uma foto da equipe no set, e aí eu fui lá no set e me dei conta que, puxa vida, essa porta está aqui, aquela janela está ali, esse coisa está aqui, eu digo, eu não devia estar vendo isso. E aí eu me dei conta, vou recuperando aquele raciocínio. Por que o montador não deve estar no set? Porque o montador não deve saber onde é que está o cenário, não deve saber. Por quê? Porque o espectador não vai saber. E o montador é o representante do espectador na construção final daquele projeto. E ele tem que construir a geografia daquela sala a partir do que está filmado, não a partir do que ele sabe que é a relação entre a porta e a janela e o corredor e a escada. Saber aquilo é ruim para mim. Saber aquilo como montador, saber que aquela porta está aqui, aquela janela está aqui, é ruim para mim, porque não é mais a montagem que está dando aquela geografia, é a minha cabeça que está sabendo daquilo. Então, não estar no set eu acho fundamental para o montador. Mas normalmente é isso. Eu tenho que ler o roteiro antes, né? Tem que saber. Sempre leio o roteiro antes, nunca me aconteceu de começar a montar sem ter lido alguma coisa a respeito, mas não faço questão de ter o roteiro junto enquanto estou montando, né? É bom ler o roteiro, ter ele na cabeça, mas na hora que está montando dá para esquecer um pouquinho o roteiro, né? Esquecer um pouquinho e ver o que o material está ali. Claro que no primeiro corte, né? Quando você está montando o primeiro corte, falando de ficção em primeiro lugar, né? Tu tem que ter um primeiro corte que seja o mais parecido possível com aquela intenção inicial do roteirista, do diretor, sem que
de roteirista e diretor, às vezes, no meio do caminho, mesmo que seja a mesma pessoa, entre o roteirista que escreveu no papel uma coisa, um papel teórico, e o diretor que fez junto com os atores e a equipe aquele material, normalmente tem um abismo de uma realidade no meio, né? Um choque de realidade entre aquela tese e aquela antítese, né? Mas de alguma maneira a síntese que a montagem vai fazer, ela não deve ainda ser, eu tenho essa sensação, ela não deve ainda ser procurada no primeiro corte. O primeiro corte tem que tentar colocar de maneira o mais linear possível, eu acho, tudo aquilo que estava no roteiro e que foi filmado. Eu digo assim, tem um pedaço de uma cena que eu digo, essa cena é uma merda, não tem que ficar no filme, essa cena não vai funcionar, esse filme já no roteiro já não gostava, mas ela foi filmada, então eu tenho que botar aquilo no primeiro corte para mostrar para o diretor e dizer assim, olha, aqui, isso aqui não funciona, isso aqui tem que tirar. Porque, né, não botar é muito pior, porque aí eu vou ter que ficar convencendo o cara a partir do quê, né? Como é que eu vou convencer que a cena está ruim se ela não está ali? Aí tem vários métodos, né? O mais comum, digamos assim, vamos dizer, o mais comum seria assistir o material junto com o diretor, marcando, né, quais são as tomadas boas, quais são os momentos bons, quais são os que não funcionam, assistir todo o material. Aí o diretor sai e tu faz o primeiro corte, né? Faz o primeiro corte sozinho, sozinho quer dizer sem a presença do diretor, até o final. E aí tu vai, até o final não precisa, mas enfim, vai mostrando cenas que estão montadas, alternativas para o diretor, e ele vai dizendo o que acha, vai aprovando e tal. E quando tem um corte final, a gente assiste juntos, ele diz o que quer mudar, eventualmente fica junto em algumas mudanças, mas basicamente ele diz, ó, tira isso, troca isso aí não está funcionando. E a maior parte do trabalho da montagem é feita sem o diretor presente na sala. O diretor é que dá a última palavra, o diretor é que aprova a montagem, sem dúvida, mas o trabalho de montagem é o trabalho do montador. E eu gosto, particularmente, de ter, digamos assim, o mais comum é ter o diretor presente uma ou duas vezes por semana, né? Cada vez que ele vem na ilha ele fica 2 horas, 3 horas, 4 horas, se for o caso, mas 2 vezes por semana, não mais que 2 vezes por semana o diretor está presente, o resto do tempo eu gosto de estar trabalhando com um assistente, com alguém junto do lado que não seja o diretor. Por quê? Porque boa parte do trabalho de montagem é uma negação daquilo que foi filmado. E essa negação não é uma briga, mas muitas vezes tu tem que xingar o material, tu tem que xingar o diretor, que merda que o diretor fez, porra, por que ele filmou desse jeito, por que botou a câmera aqui, não botou ali, por que ele não foi um pouquinho mais adiante, por que ele não exigiu do ator determinada coisa, enfim, esse processo de negar o material que está filmado, eu acho fundamental para conseguir tirar o melhor resultado possível daquilo. E é ruim que o diretor esteja presente fazendo isso, mas ao mesmo tempo é ruim ficar falando sozinho essas coisas. É bom ter alguém junto, e se esse alguém é uma pessoa que está interessada em montagem, que está querendo, né, alguém mais jovem, com menos experiência, que está querendo trabalhar com montagem também, é o ideal, né? Então eu gosto de ter um assistente, não só que sincronize o material no início e vai embora, né? Hoje em dia se pensa muito nessa coisa do assistente como o cara que organiza o material, bota tudo no HD e vai fazer outro trabalho. E tudo bem, às vezes né, o montador, o assistente precisa fazer isso, mas ele não vai crescer nunca como montador se ele fizer apenas isso. Um assistente que faz isso nunca vai virar montador, nunca vai ser um montador, vai ser assistente de montagem a vida inteira, talvez ele queira fazer isso. Mas a maioria dos assistentes de montagem estão fazendo assistência de montagem porque querem montar, né? Então se ele puder ficar junto com o montador durante o período de trabalho da montagem, vai ser extremamente útil para o montador e vai ser muito bom para ele também. A pessoa das produções às vezes não consegue se dar conta, não consegue perceber isso, né? Só tenho verba para pagar uma semana do assistente de montagem, ele faz o teu trabalho, e aí muitas vezes o que eu faço é o seguinte, então eu vou tirar do meu cachê e vou pagar para o cara tá comigo, porque eu quero que o meu assistente esteja comigo
Porque eu não quero ficar falando sozinho, não quero ficar enlouquecido falando sozinho o tempo inteiro na ilha. E não quero que o diretor fique o tempo inteiro na ilha comigo também, porque não é isso. Né? Então acho que o método é um pouco isso, né? Trabalhar com o diretor 2 vezes por semana, né? Em alguns momentos específicos, digamos no período inicial de assistir o material antes de cortar é fundamental, aprovando, dizendo o que ele está pensando de cada cena, e claro, quando termina o primeiro corte, e a partir daí, todos os cortes que vem ali, ele dizendo, olha, eu acho que tem que mudar isso, e a gente brigando, eventualmente, né, discutindo, contrapondo argumentos. Eu acho que boa parte do trabalho de montagem é argumentar, né? Eu digo isso para os alunos, né? Quando os alunos têm as aulas de montagem do primeiro, segundo ano, que são outros professores que dão, e eu dou aula de montagem para o terceiro ano, que é a especialidade de montagem, que é para os alunos que querem realmente, estão pensando especificamente em fazer montagem, que escolhem a montagem. E eu digo assim, bom, agora aqui, ó, nós não vamos mais discutir como é que se monta, nós vamos discutir como é que se argumenta, como é que a gente justifica que o corte é esse e não outro. Né? Boa parte do trabalho que vocês vão ter que fazer para ser um bom montador, para ser bons montadores, é saber convencer o diretor de que vocês estão certos, mesmo que não estejam. Então o primeiro corte é uma tentativa de transposição, que nunca é linear mesmo, mas uma tentativa de transposição o mais linear possível das intenções do roteiro que foram, de alguma maneira, obtidas na filmagem. E, claro, quando vai para o lado do documentário, e, por exemplo, os filmes do Jorge, que é o que eu mais montei na minha vida, foram os filmes do Jorge Furtado, muitas vezes tem uma mistura de ficção com documentário, que vai para esse lado da reconstrução, né? de que as intenções da cena nem sempre é aquilo que está ali. No fim das contas, por que foi pensada essa cena? Por que foi pensado esse filme? O que a gente queria contar com isso? Então, pergunta de método de trabalho. Acho que o método é esse, é tentar ser linear na medida do possível no primeiro corte, e depois ser o mais não linear possível e mais reconstrução e desconstrução e reconstrução possível na montagem, para no fim tentar chegar na síntese, né, o processo de montagem. É isso, é sintetizar essa dialética entre a tese do roteiro e a antítese das condições de filmagem. Um bom montador, né? Um bom montador é uma pessoa que tem que ter paciência, tem que ter rigor em algumas decisões, tem que ter um olho treinado e tem que ter uma cultura geral a respeito de cinema e de dramaturgia e de literatura. Eu acho que ler é fundamental. Eu acho que, na verdade, para qualquer função no cinema, ler é fundamental, e isso é uma coisa que eu faço questão de dizer para os alunos sempre. O montador vai ser a pessoa que vai ver o filme mais vezes, ninguém vai ver, nenhum cinéfilo vai ter paciência de ver aquele filme tantas vezes como o montador viu, não existe isso. Ele vai decorar, ele vai saber, vai chegar no ponto que ele vai saber de cor todas as imagens, todos os sons que tem naquele material, e ele tem que ter a capacidade de sempre começar de novo, né? De ter certeza que nunca ficar satisfeito com a primeira solução que ele encontrou, para uma determinada coisa. Sempre tem que ter a curiosidade de experimentar, tá, mas se não fosse assim, tá, a cena tá super amarradinha, mas se eu não começasse a cena com esse plano, se eu começasse de outra maneira, como é que a cena seria? E na época da moviola, a gente ficava muito tempo pensando nisso, né? O digital te dá a possibilidade de fazer isso, e fazer isso com uma facilidade muito grande. Eu digo que a diferença da moviola para o digital foi muito pequena no primeiro corte. Fazer o primeiro corte na moviola, fazer o primeiro corte no digital é muito parecido. Mas a quantidade de cortes, a quantidade de alternativas que tu pode fazer a partir do primeiro corte no digital é extraordinariamente maior. E isso muda muito, inclusive na maneira como tu pensa a montagem. Né? O montador, seja na moviola, seja no digital, ele tem que ser a pessoa que não se conforma com a primeira solução. A primeira solução está legal, mas será que não tem outra?
né? E no caso da moviola, tu tinha que pensar se valia a pena, e aí, se fosse o caso, mexer. No caso do digital, ele tem que mexer, tem que fazer 5, 6 alternativas, quantas forem. Claro, para o diretor, ele tem que apresentar, em princípio, uma alternativa. Eu só apresento mais de uma alternativa para o diretor quando eu realmente estou em dúvida quanto à intenção dele, né? Ó, eu acho que tu queria fazer isso aqui, mas vê se não é melhor assim. Isso, aí, nesse caso, eu apresento 2 alternativas. Mas fora isso, não. Fora isso, eu tenho que testar as minhas alternativas e chegar para eles, olha, eu acho que a cena é assim. Se ele disser, muitas vezes acontece, o diretor, tá, mas será que não era melhor começar a cena assim? Eu acho que não, quer ver? Já tenho pronta para mostrar para ele. E se não tiver pronta, no digital é muito fácil de fazer e voltar atrás, né? Porque não precisa voltar atrás, na verdade. Na moviola, se tu mexia numa coisa, desfazer era um trabalho e refazer um trabalho absurdamente grande, né? O desfazer e refazer hoje em dia é muito fácil. Isso a gente tem que usar a nosso favor. Então eu já tinha 15 anos de moviola, então eu tinha, né, métodos de trabalho, eu tinha determinados procedimentos que tiveram que mudar completamente, né? Então eu acho que para fazer essa transição de uma maneira produtiva, eu tive que me convencer que não mudava nada, né? Eu tive que me convencer durante muito tempo, dizer, não muda nada, claro, sabendo que estava mudando muita coisa, mas eu tinha que me convencer que não mudava nada no raciocínio. Eu dizia assim, eu tinha que separar as 2 coisas, né? O procedimento muda, mas o raciocínio não muda, certo? Hoje eu já sou um pouco mais flexível, no sentido de que o procedimento muda completamente, mas o raciocínio também muda, no sentido de que, porque os procedimentos mudam, o raciocínio fica mais solto. Exatamente isso, né? O primeiro corte não mudou muito, na verdade, mudou muito pouco. A maneira como se fazia o primeiro corte na moviola e como se faz o primeiro corte no digital. Mas a partir do primeiro corte muda tudo. E como a partir do primeiro corte muda tudo, o primeiro corte também muda, entende? Porque tu já faz o primeiro corte sabendo que a partir dali vai ser diferente. Então o digital te permite pensar muito mais abertamente. Se essa escolha, se esse universo de possibilidades de escolha cresceu tanto, e isso pode ser assustador, não é por causa do digital, não é o digital que é o culpado por isso, entende? Se alguns montadores, ao fazer essa transição, pensaram coisas do tipo que faz sentido também, né? Do tipo assim, puxa vida, mas é muito rápido, eu consigo resolver isso muito rápido. Antes eu tinha que pensar mais, enquanto eu ficava cortando, colando, passando durex, aquela coisa, refazendo, desfazendo, refazendo a sincronia, desfazendo a sincronia, que era um negócio que era trabalhoso manualmente. Enquanto eu fazia aquilo, eu ficava pensando, e aquilo me ajudava a fazer um raciocínio melhor. Mas isso é condicionante, né? Isso é apenas condicionamento, no sentido de que tu pode fazer aquilo em 2 cliques de mouse, em que tu relevava antes 16 processos de cortar, colar, etc. Tu pode fazer isso e não deixar de pensar. É só tu te condicionar para isso. Olha, tá muito rápido, eu fiz isso de uma maneira muito rápida, não consegui pensar direito. Bom, então vou tomar um café, vou pensar em outra coisa, sabe? Se antes tu levava assim o primeiro corte não mudou tanto assim, realmente. Mas assim, para fazer um segundo corte, tu antes levava 3 semanas e agora tu consegue fazer um segundo corte num dia, mudando todas as alterações que tu pensa de fazer um filme. Isso é um problema? Pode ser um problema, no sentido de que tu faz o segundo corte em um dia, aí no próximo dia tu vai fazer o terceiro corte. É muito pouco, né? Tu tá muito cru. O segundo corte não entrou na tua cabeça ainda. Tu ainda está com o primeiro corte na cabeça, tu vai fazer o terceiro, então tu vai chegar à conclusão que o segundo está perfeito. Mas então é só fazer o seguinte, vai fazer outra coisa. Larga o filme durante 3 dias, 4 dias, vai fazer outro projeto, vai fazer uma outra coisa, né? Mostra para outras pessoas. Quer dizer, você tem que usar o tempo a teu favor. Eu acho que deve ter sido muito assustador, né? Para quem passou por essa transição. Para mim foi um pouco, né? Mas eu acho que eu era suficientemente, aos 40 anos, eu era suficientemente jovem para perceber esses problemas surgidos da transição para o digital,
Talvez quem tivesse um pouco mais de idade fosse mais difícil, provavelmente sim. Se eu fosse passar por essa transição hoje, por exemplo, para mim seria impossível, né? Hoje chega num ponto que o cérebro da gente cansa mesmo, a gente tem dificuldade eu não uso WhatsApp. O meu filho diz que a minha tecnologia, eu parei em 2005 na tecnologia, é mais ou menos por aí. Eu tenho algumas tecnologias que eu não quero usar, não quero aprender. Então, eu acho isso, né? Se a coisa ficou muito rápida, então encontra um tempo para que tu consiga tomar as decisões corretas no tempo correto, né? Porque realmente, fazer um corte 2 em um dia, e a partir daí já começar a fazer um outro corte, não é o ideal, realmente não é o ideal. Então aí tu está dizendo assim, a tecnologia tá jogando contra ti. Não, tu que não está sabendo jogar com ela, tu que não está sabendo, né, te relacionar com ela. Se foi muito rápido, então então vamos pensar, vamos dar um tempo e vamos fazer o terceiro corte daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, vamos pensar em outra coisa, vamos rever o filme mais vezes, né? Não pode querer ser tão rápido quanto a tecnologia te permite, porque isso às vezes ultrapassa a tua capacidade de pensar o filme, realmente. Isso pode ser um problema, mas é uma questão de saber lidar com isso, eu acho. E mesmo quando eu estou montando, bom, aí já saiu um pouquinho da pergunta, mas mesmo quando eu estou montando, eu acho que o critério termina sendo esse, né? Como é que, quando eu vou, né, tentar dar forma para uma cena, eu penso assim, se eu não conhecesse essa história, como é que eu gostaria de vê-la? Como é que seria mais interessante para mim como espectador ver essa história sendo contada? E o filme todo também, né? No fim das contas, que filme que eu gostaria de ver? Se eu não conhecesse essa história, é uma coisa esquizofrênica, né, do montador mesmo, essa coisa de estar o tempo inteiro, né, tu ter obrigado a ver 2000 vezes aquilo para tentar achar a melhor solução possível, mas tu tem que manter de alguma maneira uma parte do cérebro virgem, né, vendo aquilo como se estivesse vendo pela primeira vez, mas vendo aquilo como se estivesse vendo pela primeira vez sendo tu mesmo, não sendo, essa é a questão, né? Não procuro de maneira nenhuma me colocar na posição os outros milhões de espectadores. Os outros milhões de espectadores não sei quem são, eu sei quem sou, né? Então eu procuro fazer um filme que eu gostaria de ver. Pro primeiro ano, né? Os alunos estão chegando lá. Se vocês estão pensando em ser diretores de longa-metragem, muito difícil que algum de vocês chegue a ser diretor de longa-metragem. Pode ser, bom, que ótimo que vai ser, que legal, mas não pensem nisso como expectativa, porque o mercado é cada vez menor, na verdade, nesse tamanho, nesses termos. Mas se tu pensar em ser um realizador criativo de alguma área de audiovisual, realizador criativo no sentido de criativo mesmo, de produzir as tuas próprias, né, de como diretor de arte, diretor de fotografia, montador, roteirista ou até diretor ou produtor, tu ser criativo e tu trabalhar criativamente junto com outras pessoas para produzir produtos audiovisuais dos quais tu acredita, puxa vida, tem campo para burro, a gente tem imagem por tudo que é lado, tem necessidade de imagem para tudo que é lado, tem muita gente trabalhando e tem muitos postos sendo criados de gente que precisam de gente trabalhar nisso. Agora também tu tem que fazer o seguinte, né? Tem que ver como é que tu encara o trabalho. Uma coisa que eu digo também para os alunos trabalhar por encomenda. Um artista verdadeiro não trabalha por encomenda. Quem trabalha por encomenda são os picaretas e os medíocres, como Shakespeare, como Michelangelo, como Dostoiévski, como Glauber Rocha. Tu pensa que o Michelangelo pensou assim, vou pintar o teto da Capela Sistina? Não, foi o Papa que chegou para ele e disse assim, olha aqui, tem um teto aqui que eu não sei o que fazer com ele, faz alguma coisa. E o cara fez uma das coisas mais importantes da história da humanidade. Dostoiévski escrevia os livros dele para pagar dívida de jogo, porque ele estava precisando de dinheiro, entende? Então, essa coisa de dizer assim, eu só quero fazer as coisas que vêm da minha cabeça, não é assim. O trabalho criativo é muito mais complexo do que isso, ele vem de tudo quanto é lugar e muitas vezes vem da encomenda, sim. É
Não tem que ter preconceito com isso. Enfim, tem que chegar no momento que tem que botar limites, né? Isso aqui eu não quero fazer. Ou eu não quero fazer só isso, eu quero fazer determinadas coisas. Agora, não pode a priori dizer assim, eu só vou fazer os meus projetos autorais. Imagina se o Michelangelo diz, não, eu não vou pintar a capela porque eu estou preocupado com o projeto autoral. A gente ia ter perdido a Capela Sistina. Ia ter perdido as peças do Shakespeare. O Shakespeare escrevia as peças porque a rainha, vai ter um festival semana que vem, eu preciso de uma peça. Escreve uma peça histórica sobre um rei da Dinamarca. E ele vai lá e escreve Hamlet. Porra, sabe? Cara, eu não tenho eu não tenho formação didática, assim, tá? Eu li muito pouco eu li um pouco de Paulo Freire quando era jovem, quando estava na faculdade ainda, mas não li esses Vygotsky, esses Piaget, esses grandes teóricos de educação. Eu não tenho leitura disso. Mas eu tenho a sensação, que é claro que eu não inventei isso, mas é uma sensação que eu descobri na sala de aula, que ensinar não existe. Não existe essa ideia de ensinar. Mas aprender existe. Então eu acho que a grande tarefa do professor é mostrar para o aluno como ele gosta daquele assunto, como ele se entusiasma com aquilo, como aquele assunto é importante para ele. E se ele conseguir mostrar isso para o aluno vai, de alguma maneira, procurar a sua maneira de aprender aquilo. Eu acho que a principal coisa que o professor pode fazer isso é uma mímica. Vejam como é legal isso aqui. E aí tu consegue, eventualmente tu olha no olho de alguns alunos e eles estão fazendo o processo deles. Eu não estou ensinando, eu estou fazendo a minha pantomima aqui e eles estão aprendendo. É o que eu acho possível.